Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você depois desse feriadão. Deu para descansar um pouquinho, não é mesmo? O NT Sul está começando agora ao vivo, agora meio-dia e um, pelo horário de Brasília. E uma homenagem aos 4 policiais que enfrentaram assaltantes na semana passada em Porto Alegre vai acontecer na próxima quinta-feira. O governador José Ivo Sartori confirmou presença na solenidade. Um ato heróico dos 4 policiais que trocaram tiros e mataram criminosos no fim da tarde da última sexta-feira em frente ao Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre, terminará em uma condecoração com medalhas pela Brigada Militar em razão da atuação dos 4 policiais. Eles foram incluídos na lista de servidores que serão homenageados durante comemoração na Semana de Tiradentes, em cerimônia na Academia de Polícia Militar na próxima quinta-feira, dia 28. A atuação dos policiais começou na Vila Jardim, quando os brigadianos desconfiaram de 2 veículos que estavam dentro da vila. Os criminosos efetuaram disparos de fuzil em direção ao veículo da polícia, que ficou bastante danificado. Um Hyundai i30 que havia sido roubado na quinta-feira anterior ao crime e um Honda City foram apreendidos pelos policiais. A Brigada Militar apreendeu 4 pistolas e um fuzil de uso restrito do Exército Americano dentro de um dos veículos. De acordo com a Brigada Militar, a corporação irá conceder medalhas aos policiais que se destacaram em ações em prol da segurança e que foram consideradas atos de bravura. A cerimônia irá contar com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori. E hoje de manhã, outros 2 bandidos foram mortos em confronto com a polícia após um assalto à agência dos Correios em Lomba Grande, interior de Novo Hamburgo. E vamos falar sobre saúde agora. Iniciou em boa parte dos municípios gaúchos a campanha contra a gripe A. Thelma Tomás traz os detalhes da imunização que começou hoje aqui em Cachoeira do Sul. Iniciou hoje a campanha de imunização contra a gripe A aqui no município de Cachoeira do Sul. A previsão era de que a campanha tivesse início no dia 30, mas em função de casos registrados aqui na cidade, com óbito inclusive por gripe A data foi antecipada. Aqui o movimento é intenso. Nós estamos na unidade sanitária 1, que funciona junto ao INSS. A movimentação iniciou logo pelo início da manhã. A previsão era de que a partir das 7h30 as imunizações já tivessem início. A reclamação é intensa aqui porque apenas uma pessoa está habilitada a fazer a imunização dos pacientes. Foram encaminhadas para Cachoeira do Sul 32 mil doses e a meta é alcançar 80% dos 31.520 pessoas incluídas nos grupos de risco. Na verdade, a ideia é de que poucas, então, portanto, 500 doses possam sobrar para aqueles que não integram os grupos de risco. O público-alvo são crianças de 6 a 5 anos, trabalhadores da saúde, mães que estão amamentando, gestantes, indígenas, idosos com mais de 60 anos, doentes crônicos, apenados e trabalhadores do sistema prisional. Em Cachoeira do Sul, na zona urbana, são disponibilizados 11 postos de vacinação. Na zona rural também está sendo oferecida esta imunização em postos móveis e nas unidades fixas. O já tradicional serviço de atendimento odontológico para crianças, realizado pela URGS em Porto Alegre, está com horários ampliados. O serviço, que é voltado apenas para casos de urgência, faz parte das atividades dos cursos de graduação e de especialização da Faculdade de Odontologia da Universidade. Veja só. Sabe aquela dorzinha chata? Eu tô sentindo uma dor de dente. Ou até um problema mais complicado. Aqui todos têm tratamento e sem precisar pagar caro. Você desembolsa apenas R$ 5,00. O que a senhora achou do atendimento? Muito bom, ótima qualidade. A gente já fez o raio-x com custo bem baixo, né? R$10, uma taxinha de R$10, que fora daqui é bem mais, né? E bem rápido, a gente fez tudo no mesmo dia. E já fomos encaminhados para hoje e ela já está sendo atendida. Muito rápido mesmo. Desde que ampliou o horário de funcionamento no início do semestre, o serviço de urgência oferecido pela Faculdade de Odontologia da URGS tem atendido até 20 crianças por semana. Geralmente o que mais incomoda, né, são situações que os pacientes apresentam cárie ou traumatismo dentário e acometem os dentes e causam essas situações de dor. Essa situação pontual que é resolvida nesse atendimento de urgência. O paciente depois é encaminhado para o setor de triagem,
onde depois ele pode entrar numa lista de espera para ser chamado por atendimento de rotina mesmo. Os pacientes são atendidos por estudantes e profissionais da área. As crianças devem ter no máximo 12 anos de idade e estarem acompanhadas de um dos responsáveis. O atendimento é feito por ordem de chegada. O serviço funciona de terças a quintas-feiras, das 8h30 até as 11h30 da manhã e de segundas a quartas-feiras, das 6h30 às 9h30 da noite. A Faculdade de Odontologia está localizada na Rua Ramiro Barcelos, número 2492, no bairro Santana. Doações para ajudar crianças com deficiência e incentivar a produção de órteses e próteses de qualidade. Esse é o objetivo de uma campanha da Associação da Assistência à Criança Deficiente, que busca arrecadar recursos para aprimorar a produção desse material em suas oficinas. Isadora, de 1 ano e meio, tem um grave problema de má formação na coluna. Ela é atendida na AACD desde os 4 meses de idade. E desde então pode contar com a órtese de tornozelos, um aparelho fundamental para o tratamento. Eles crescem, eles desenvolvem muito rápido, então quanto menor o tempo de espera, melhor para eles, para o desenvolvimento deles. A última órtese de Isadora já foi feita na nova oficina da associação, que também fabrica próteses permanentes e aparelhos ortopédicos de última geração. Os materiais que a gente utiliza na produção são fornecidos por fornecedores credenciados. Todos os fornecedores possuem certificação internacional da Anvisa, garantindo não só a qualidade dos produtos, como também a procedência dos produtos. Então, todos os materiais que a gente utiliza aqui são de fornecedores qualificados, credenciados pela AACD e por órgãos nacionais e internacionais de qualidade. Mesmo com um bom índice de produção, a demanda da AACD é grande. Há uma longa fila de espera por próteses e aparelhos ortopédicos. A AACD faz cerca de 7 mil atendimentos mensais em todas as áreas de tratamento e reabilitação. 98% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Uma campanha da instituição busca arrecadar recursos para dobrar a produção de 500 para 1.000 peças ortopédicas por mês. Então a gente convida todo mundo, né, a se tornar mantenedor da AACD. O que significa isso? São pessoas então solidárias à nossa causa que começam a fazer doações a partir de R$10 e a gente encaminha um boleto para a residência ou via e-mail. As doações para ampliar a oficina de próteses da AACD podem ser feitas no Banco Itaú, agência 1614, dígito 7, na conta corrente 14.000, dígito 0. O doador pode optar por um único depósito ou tornar-se um mantenedor, estipulando um valor mensal de sua escolha. Agora, 12h09, nós vamos para um rápido intervalo e na volta falamos dos transtornos causados pela falta de vitaminas e minerais no corpo humano. A anemia, por exemplo, atinge cerca de 40% da população mundial. Pesquisadores descobriram nutrientes importantes para a nossa saúde nas vísceras de um peixe amazônico. As vísceras do peixe que acabariam no lixo passam por uma secagem e depois por uma trituração. O resultado é esse tipo de farinha aqui, que pode ser adicionado na preparação de vários alimentos e fortalecer o valor nutritivo deles. O processo é tão simples que pode ser feito em casa. E o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aponta que cerca de 8 milhões de pessoas nos 3 estados da região sul estão endividadas. O destaque é para o crescimento das dívidas com contas de serviços essenciais como água e luz. E para poupar energia elétrica, temos uma reportagem especial que vai tirar suas dúvidas sobre as lâmpadas de LED. Você não pode perder. Aqui nesta residência, 3 mudanças substanciais aconteceram após a adoção das lâmpadas de LED. Aumento na luminosidade de todos os ambientes da casa, redução significativa na conta de energia elétrica e também muito mais segurança em toda a grande área externa da residência de mais de 2.200 metros quadrados. Estamos de volta ao vivo, agora 12h15, pelo horário de Brasília, 12h15. Quase metade da população mundial sofre com carências de vitaminas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e revelam ainda que a baixa imunidade pode aumentar as chances de contrair doenças virais e outras complicações. Pesquisadores estão descobrindo vitaminas importantes para a saúde nas vísceras de um peixe amazônico, que podem ser aproveitadas como suplemento para combate à anemia. Veja só.
A anemia é uma síndrome que impede o transporte de oxigênio no sangue e pode causar indisposição, perda de memória, falta de apetite e evoluir para outras complicações. A Organização Mundial da Saúde estima que a doença atinge 40% da população mundial. Cientistas brasileiros especializados em alimentação descobriram propriedades altamente nutritivas no fígado e nas brânquias do tambaqui, peixe encontrado na bacia amazônica. Um projeto comandado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia quer transformar as partes do peixe, que contêm grande quantidade de vitaminas, em alimentos que podem combater a anemia e outras deficiências de nutrientes. Nossa farinha de fígado, que é jogado fora, é superior 2 vezes à farinha de pulmão de boi, muito consumida no Nordeste. As vísceras do peixe que acabariam no lixo passam por uma secagem e depois por uma trituração. O resultado é esse tipo de farinha aqui, que pode ser adicionado na preparação de vários alimentos e fortalecer o valor nutritivo deles. O processo é tão simples que pode ser feito em casa. Você pode fazer uma torrefação no fogão, é tão fácil, e depois uma pulverização, que é moer qualquer aparelho, como liquidificador, processador, aquela farinha, pronto. Testes de laboratório observaram que a elevada concentração de ferro presente nos resíduos foi facilmente absorvida pelo organismo de ratos alimentados com a farinha. A ideia é disponibilizar o produto para enriquecer o valor nutritivo da alimentação, principalmente de mulheres grávidas com carência de vitaminas e de crianças em idade escolar. Carência de vitaminas e o uso excessivo de gorduras, açúcares e sódio na alimentação tem engordado cada vez mais as nossas crianças, principalmente pelo estilo de vida mais sedentário em plena era da internet e tecnologia. O alto índice de obesidade infantil tem preocupado as autoridades em saúde. Veja o que diz a nossa nutricionista Denise Caspani. Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto que é muito atual, o lanche da garotada na escola. Gente, nós estamos vivendo uma situação, um momento, em que a obesidade infantil é um problema de saúde pública, é uma epidemia. No Brasil, 1/3 das crianças estão acima do peso. Isso é muito preocupante. E a gente sabe que isso tem a ver com estilo de vida, crianças mais presas, jogando computador, videogame e não estão brincando tanto, não estão tendo tanta atividade física, associada a uma alimentação muito rica em gordura e em açúcar. Isso pode se tornar um problema muito mais grave à medida que o tempo for passando e que eles forem adultos. Sabe-se que as crianças que são obesas têm 80% mais possibilidade de serem adultos obesos do que as crianças não obesas. Ou seja, o quadro que se desenha é muito sério. E nós precisamos melhorar isso aí. E a responsabilidade nossa, pais, que orientamos os nossos filhos, que compramos os alimentos, de proporcionarmos a eles uma alimentação saudável. Criança não sabe muito bem o que é o melhor. Eles sabem o que é gostoso. Eu sempre sugiro o seguinte, não é nunca comer determinadas coisas, por exemplo, salgadinhos, refrigerante, como já tenho falado em outros programas aqui, doces que as crianças gostam muito, mas a gente tem que ter um limite e nós adultos é que damos esse limite. Então hoje eu queria dar algumas sugestões para o lanche da escola, que é um problema, eu ouço direto das pessoas, vêm falar para mim, olha, eu estou preocupada porque nem toda escola oferece lanches saudáveis e muitas vezes a família acaba comprando aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prático, mas que não é mais saudável, né? É muito importante, a criança fica pelo menos 4 horas na escola, certo? E nesse período ela está tendo aulas, ela está num processo de aprendizagem, ela deve prestar atenção nas informações que ela está recebendo. Isso é bastante difícil para crianças que hoje em dia são muito estimuladas, mas, na medida do possível, é o tempo que se tem no turno escolar. 4 horas é um período longo entre a refeição, seja o café da manhã e o almoço, para aquelas crianças que estudam na parte da manhã,
ou entre o almoço e a próxima refeição, que vai ser final da tarde, tipo 6 horas, para aquelas crianças que estudam no turno da tarde. Sem dúvida nenhuma, tem que ter um lanche no intervalo. Mas esse lanche ele deve ser saudável, até para que a gente possa esperar o rendimento, tanto escolar quanto de desempenho físico e crescimento também, para as nossas crianças, certo? Esses lanches devem ser compostos de uma fonte de proteína, que geralmente é algum derivado do leite, né? Ou um iogurte, ou o próprio leite. Às vezes é difícil de levar o leite, então geralmente se usa ou o iogurte ou uma fatia de queijo dentro de um sanduíche. Essa é a fonte de proteína. Alimentos de origem animal oferece até um ovo cozidinho dentro do pão com uma saladinha, é um sanduíche interessante e que vai matar a fome e vai cumprir com a oferta de nutrientes que a criança precisa. Outra coisa interessante é a fruta, muito melhor do que o suco. Muita gente está usando suco de caixinha, o suco em pacotinho, que não são, digamos, produtos convenientes e adequados para oferecer os nutrientes que a criança precisa, muito pelo contrário. Tem muito aditivo químico e muito açúcar nesses alimentos. Então, o ideal é a fruta mesmo. E tem frutas bem fáceis de carregar, né? Tem a bergamota, que daqui a pouco já está chegando a época, a laranja, a maçã, a banana. E de vez em quando pode mandar um mamão picadinho num potinho. Enfim, tem várias opções. Vale a pena, gente, investirmos um pouco do nosso tempo, comprarmos alimentos saudáveis e prepararmos uma fatia de bolo caseiro sem cobertura, sem recheio. É uma excelente opção para o lanche, certo? E a criança poderia adquirir, então, o suco de frutas na sua escola. Então, gente, vale a pena perder um pouquinho mais de tempo, que na verdade não é perder, é ganhar, porque nós estamos investindo na saúde dos nossos filhos. Olha uma dica legal para esse período que vem chegando, que é o inverno. Uma porção de pinhão. O pinhão, já gravei um programa esses tempos, né, sobre o pinhão. E o pinhão é muito nutritivo. É uma coisa fácil de colocar dentro de um potinho já bem cozido e a criança comer, é divertido, né? Mata a fome, é nutritivo, é saudável. É uma coisa da nossa região aqui e as crianças vão curtir. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Então nós temos que adquirir e preparar refeições saudáveis. E explicar para as crianças, porque eu ouço também muita gente dizendo: ah, mas eles não gostam, eles veem o coleguinha tomando refrigerante, eles querem também. A gente negocia isso. Vamos explicar para os nossos filhos que o refrigerante não é saudável, mas que se ele tiver uma alimentação saudável durante toda a semana, de vez em quando ele tem o direito de consumir algum alimento que não é muito saudável, porque não vai fazer tanto mal. Se ele está bem nutrido, isso não vai representar um problema, um prejuízo tão grande assim. Tá? Pensa sobre isso, esse é o meu recado de hoje e até a próxima semana. Uma boa tarde. Ontem à tarde, uma forte chuva destelhou casas e deixou feridos em São Miguel das Missões, no noroeste do estado gaúcho. Um vendaval atingiu o município de São Miguel das Missões no fim da tarde de domingo. Segundo a Defesa Civil, cerca de 100 casas foram danificadas. Os ventos também destelharam um hospital, um CTG e causaram estragos no sítio arqueológico da cidade. Ao menos 8 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. O hospital não sofreu alterações no atendimento devido aos estragos. De acordo com avaliações da SOMAR Meteorologia, o fenômeno seria uma espécie de tornado. A rede elétrica foi danificada e a cidade ficou sem energia. A Defesa Civil segue avaliando os estragos. Técnicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional avaliam a situação do sítio arqueológico. Em São Miguel das Missões, localiza-se o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, que recebe visitantes todas as semanas, onde estão as ruínas jesuítas da antiga redução de São Miguel Arcanjo. Foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. O sítio arqueológico conta com o Museu das Missões, que abriga estátuas de imagens sacras feitas pelos índios guaranis. Cachoeira do Sul amanheceu com tempo chuvoso. Há previsão de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 20 e 24 graus.
Para amanhã, terça-feira, a meteorologia segue indicando tempo instável com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura começa a cair, mínima de 13 graus e máxima de 17. Na quarta-feira, o tempo melhora, o sol aparece e o frio aumenta, mínima de 8 graus e máxima de 16. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável. Em Porto Alegre, o tempo fica fechado e deve chover ao longo do dia. Na capital, a temperatura máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. O aumento da inadimplência tem gerado preocupação. Segundo o levantamento do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, no final de março, quase 60 milhões de pessoas estavam negativadas em todo o país, sendo 8 milhões nos 3 estados aqui da região sul. O destaque é para o crescimento das dívidas com as contas de serviços essenciais, como água e luz. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de 3 milhões de pessoas com contas em atraso. É 2 parcelas só, pouquinho, mas estão em atraso. Até, inclusive, estou indo para acertar. Muita gente que não está devendo diz que é por pouco. Uma coisa está ficando mais apertada, eu já fiz até um empréstimo. Perdi o emprego faz um ano, né? E é bem complicado, tá bem complicado. Como é que vocês estão fazendo para conseguir dar conta? Fazendo como todo brasileiro, dando um jeito. E o desemprego é um dos motivos para o crescimento das contas em atraso, já que é uma consequência dos juros altos e do aumento de impostos. Para evitar prejuízo, empresas acabam dispensando mão de obra. Quase metade das dívidas na região sul estão relacionadas com os bancos, devido ao cartão de crédito e ao cheque especial, que tem juros altos. No comércio, o percentual de pendências é de 23,74%. Aqui são incluídas as contas de água e luz, que foram destaque de inadimplência. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o cenário preocupa e pede mudanças. Em primeiro lugar, rever a política tributária, rever a política monetária, ou seja, juros, e, evidentemente, buscar novas saídas criativas para o mercado. O que a FCDL aposta muito para o Rio Grande do Sul é, em função de uma nova realidade cambial, por exemplo, uma retomada de exportações. Esta empresa presta serviço para pessoas jurídicas com alta taxa de inadimplência. Os funcionários são treinados não para fazer cobranças, mas sim propor negociações e assim recuperar parte do valor devido. Nós percebemos um índice, um aumento, na casa de 40% a 45% de novos clientes procurando o nosso serviço de auxílio à recuperação. Isso é reflexo, sem dúvida nenhuma, ao crescimento da inadimplência, né? No endividamento dos brasileiros. E apesar da bandeira tarifária ter entrado no verde neste mês, ainda não representa grande economia. Mudança de hábitos e uso de materiais mais eficientes podem ser a saída para uma diferença significativa na conta de luz. A seguir temos uma reportagem especial sobre as caras, mas econômicas, lâmpadas de LED. Aqui nesta residência, 3 mudanças substanciais aconteceram após a adoção das lâmpadas de LED. Aumento na luminosidade de todos os ambientes da casa, redução significativa na conta de energia elétrica e também muito mais segurança em toda a grande área externa da residência de mais de 2.200 metros quadrados. Estamos de volta agora a 12h31 e neste mês de abril, a bandeira tarifária da conta de energia elétrica caiu para verde. A passagem significa que a situação da produção de energia no Brasil está mais favorável. Segundo a ANEEL, houve um aumento de energia disponível com redução da demanda e adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. Embora o consumidor veja na bandeira verde uma trégua às altas faturas que marcaram o ano passado, a conta alta ainda representa um grande problema para os consumidores.
Bom, resta-nos economizar e buscar produtos que nos ajudem nessa missão. Uma opção seria a troca das lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED. Mesmo com o preço ainda alto, aos poucos elas caem no gosto dos consumidores e podem ser uma grande aliada quando o assunto é economia. Veja mais na reportagem de Lena Caetano. Descartar lâmpadas e fluorescentes queimadas sempre foi problema para consumidores e lojistas. Principalmente em função do mercúrio que elas contêm e que é nocivo ao ser humano e também ao meio ambiente. Em março de 2015, essa comerciante se mostrava sem opção quanto ao destino das luminárias entregues pelos clientes e que os fabricantes não recolhiam. Possuía um perigoso depósito improvisado na loja. Retornamos à loja e encontramos a Jussara um pouco mais otimista. É que os consumidores estão descobrindo e aderindo às lâmpadas de LED. Como a lâmpada de LED não tem o mercúrio, então não prejudica tanto o meio ambiente, né? Então aí vai melhorar para a gente, eu acho. Até porque nós já temos as lâmpadas fluorescentes também de LED, já está bastante procurada. A única que a gente ainda não tem é a HO, né? Que é aquela bem grande. Mas já está bem melhor do que era. Sim, as lâmpadas com diodos emissores de luz são as novas queridinhas do mercado. Tanto que o Inmetro lançou até cartilha para que os consumidores tirem todo o proveito da nova tecnologia que possui mais durabilidade, qualidade de iluminação e muita economia de consumo e também descarte sustentável. A cartilha compara. As quase extintas lâmpadas incandescentes consumiam muita energia e duravam pouco. Depois chegaram as fluorescentes compactas, eletrônicas ou econômicas, eficientes 4 vezes mais, 6 vezes mais duráveis que as incandescentes, mas com maior impacto ambiental. As lâmpadas de LED se popularizam pela prometida durabilidade 25 vezes maior que as incandescentes e 4 vezes mais que as compactas, além de mais eficientes e mais econômicas que as outras. Projeções da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação indicam que até o ano de 2020, cerca de 70% do faturamento mundial em iluminação será de produtos com LED. Aqui no Brasil, aos poucos a barreira do alto custo desses produtos cai. Os consumidores estão apostando no custo-benefício, comprando mais e aos poucos empurrando os preços para baixo. Hoje a lâmpada LED já está em torno de 60% a 70% das nossas vendas atualmente, de janeiro para cá. As pessoas já estão descobrindo a vantagem da LED? Sim, estão descobrindo a vantagem do LED, por o LED ser mais econômico em questão de consumo de energia e o custo já está quase parelho entre a compacta e a LED. Preço não é mais problema então? Preço não é mais problema, já está bem competitivo. Uma lâmpada de LED que chegou no mercado custando R$50, hoje já está em torno de R$10, R$12. Então já está acessível à maioria da população. A gente vê a repercussão de quem troca tudo de uma vez só, vir nos dar o feedback que deu uma redução grande na conta de luz depois. Foi o que aconteceu na casa da Yulana. A casa dela tem 6 peças e 15 pontos de luz. Em janeiro, ela começou a substituir as lâmpadas econômicas por de LED. Em um mês, o consumo caiu de 227 kWh para 150. E a conta de R$ 192 caiu para R$ 127, 66,14% a menos. Nós tínhamos um consumo muito alto de energia, daí conversei com meu esposo, né, para a gente substituir essas lâmpadas por lâmpadas LED, que a gente já havia ouvido falar sobre elas, né. As lâmpadas de LED, no caso, elas nos transmite iluminosidade e não o calor que as outras lâmpadas nos transmitem, né? Então isso reduz o consumo de energia. Já está até dando aula sobre lâmpada de LED? Não, que a gente está bem, assim, bem satisfeito, né, com o nosso uso das nossas lâmpadas de LED. A gente pretende agora trocar de todas as peças, né? A gente foi aos poucos e agora a gente faltam 4 peças para nós substituir de lâmpadas de LED. Aqui nesta residência, 3 mudanças substanciais aconteceram após a adoção das lâmpadas de LED. Aumento na luminosidade de todos os ambientes da casa, redução significativa na conta de energia elétrica e também muito mais segurança em toda a grande área externa da residência de mais de 2.200 metros quadrados.
Na ampla casa de 9 cômodos, existem 60 pontos de luz que aos poucos vão sobrando. Em compensação, a luminosidade da casa e a segurança da área externa ficaram bem maiores. Agora, ele colocou fotocélulas que ficam toda a noite ligada e nem por isso o consumo aumenta. E aonde tínhamos 2 lâmpadas de 40, eu botei uma de 60 também. A luminosidade atendeu a expectativa, né? E o consumo da conta geral diminuiu. E sendo que no pátio, onde eu tinha luzes que não se usava todas as noites, se usava somente no momento que estava usando aquele ambiente, né? Hoje ficam ligados a noite toda. Por questão de segurança, tu ampliou até a questão de instalação de novos pontos no pátio? Sim, eu coloquei refletores de LED, né, onde eu não tinha refletor, eu só tinha lâmpada de muro, né, a lâmpada de muro foi substituída por LED e foi acrescentado refletores de LED também. A empolgação e satisfação do Fabiano com as novas lâmpadas se estende ao valor da conta de luz, que habitualmente gira em torno de R$ 600 e caiu em torno de R$ 100 por mês. Eu leio na caixinha da lâmpada, que geralmente é em caixinhas que elas vêm, né, é a questão da garantia delas, né, que a maioria é 5 anos. Né, e isso nenhuma outra lâmpada oferece, né, e isso tu já começa a ver que realmente tem uma tecnologia ali na industrialização, na fabricação, né, para poder eles darem uma garantia realmente de 5 anos. Né. Nós vamos ouvir agora a palavra técnica a respeito deste assunto. Eu converso com o engenheiro eletricista Jairo Rosa. Jairo, a lâmpada de LED veio para ficar? Ela é tudo isso que as pessoas estão comentando realmente? Com certeza. Ela veio, acho que, para ganhar o mercado, devido à qualidade, à eficiência, à durabilidade, tá, dessa lâmpada. Ela veio para ficar. As pessoas estão já aderindo a esta novidade ou ela ainda está muito cara para o bolso do consumidor? Isso é um fato. O pessoal está aos poucos fazendo as contas, mas vale a pena. Vale a pena tu investir nela. É um investimento inicial caro, mas ao longo do tempo, a médio e longo prazo, a gente olhando as contas de energia, está sendo muito favorável. Detalhe um pouquinho mais para a gente essa questão da lâmpada de LED com relação às outras, a questão de energia, de luminosidade, de eficiência. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. A lâmpada LED ela é, como é que eu vou te dizer, um pouquinho mais suave, né? Ela é mais eficiente, dá mais claridade, tá? O tempo de uso dela, pelo menos dizem as normas que ela vai durar muito mais. Nós não temos esse tempo ainda para fazer esse comparativo, né? Mas ela está sendo a propaganda que está sendo feita é muito boa em relação a isso. Então só o tempo dirá, né? E a qualidade da energia é sensacional comparado com as outras. Ela está correspondendo por enquanto ao que está sendo anunciado sobre ela? Com certeza, ela está dando conta do recado. Jairo, e como escolher a lâmpada ideal para o seu ambiente, para a sua necessidade? Isso é um casamento que tem que ser com o tipo de luminária. Cada ambiente exige uma luminária adequada. Uma luminária residencial para escritório, uma luminária para ambiente industrial é um pouco diferente. Então tem que saber escolher e fazer o casamento luminária-lâmpada. Na verdade, tem que ter uma orientação técnica, ou na loja ou de algum profissional em eletricidade. Com certeza, no mínimo ter um conhecimento e saber do mercado o que está disponível. No mercado já existe bastante coisa, inclusive nas lojas existe a tendência de que a lâmpada de LED já está aos poucos aumentando em vendas com relação às lâmpadas econômicas que estão caindo em vendas e inclusive aumentando o preço. Então está se invertendo a situação, né? Tá acontecendo isso aí. A lâmpada compacta, ela que estava no mercado há mais tempo, ela está perdendo espaço para a lâmpada LED. Nova tendência no mercado, então, vale ao consumidor realmente verificar o custo-benefício, o que é vantagem para si e procurar um profissional técnico capacitado até para dar maiores informações. A nossa dica está aí, você verifica, pesquisa e vê o que é mais vantagem para você. Com certeza, e às vezes não dá para trocar de todos os cômodos de uma só vez. Então se programe, compre uma lâmpada por mês, inclui aí na compra mensal, né, que às vezes fica um pouquinho, pode ser uma opção melhor e não tão onerosa.
Gente, um projeto de lei do Senado brasileiro quer assegurar condições do plano de saúde em caso de morte do titular. Os dependentes de planos individuais e familiares já têm a garantia. E no caso dos planos coletivos, a exclusão precisa estar prevista no contrato. A autora da proposta, a senadora Vanessa Graziotin, defende que essas regras precisam ser mais claras. No final de 2015, mais de 70 milhões de brasileiros tinham contratado algum tipo de serviço de saúde suplementar. Só os planos de assistência médica contabilizavam quase 50 milhões de beneficiários. No último ano, a receita desse mercado chegou a mais de 20 bilhões de reais. Quem procura contratar um serviço de saúde suplementar pode se enquadrar em 3 tipos de contrato: o individual ou familiar, o empresarial ou coletivo por adesão. Quem assina o contrato é o titular e ele tem o direito de incluir outras pessoas nessa cobertura, desde que com o acréscimo da mensalidade. A senadora Vanessa Graziotin tem um projeto que garante que esses dependentes não vão se prejudicar se o titular morrer. O dependente, ele herdaria todas as condições favoráveis, ou seja, ele não precisaria ter uma nova filiação, ele não seria desfiliado automaticamente. Claro, ele paga todas as prestações, as mensalidades necessárias, mas ele continuaria tendo o direito de estar vinculado àquele plano, que para ele é muito importante. Em nota, a Agência Nacional de Saúde esclareceu que os dependentes de planos individuais e familiares já têm direito de assumir a titularidade desde que continuem com o pagamento das mensalidades e que eles não precisam cumprir novo período de carência. No caso dos planos coletivos, os dependentes só podem ser excluídos se isso estiver previsto no contrato. A Federação Nacional de Saúde Suplementar é responsável por 40% desse mercado. Ela soltou nota similar à da ANS, reforçando que em caso de morte do titular de plano familiar, o contrato não se extingue e que as condições contratuais são mantidas desde que as mensalidades continuem sendo pagas. A federação também observou que existe a possibilidade de o dependente fazer uma portabilidade especial de carências. Nos 60 dias logo após a morte do titular, o beneficiário poderia mudar de plano sem ter que cumprir novos prazos para exames e procedimentos. Na realidade, a Agência Nacional de Saúde, ela procura regulamentar, mas do nosso ponto de vista, de forma muito deficitária. Então, o projeto ele visa dar a garantia para os dependentes dos titulares do plano de saúde, sejam os integrantes dos planos individuais, dos planos familiares ou dos planos empresariais, né, de coletivos. Falamos agora do uso da tecnologia em favor da saúde mental. Psicólogos fazem atendimento online a pacientes. Imagine você participar de uma terapia direto da sua casa, sem precisar ir ao consultório. Isso já é possível com a terapia psicológica online. Acompanhe como funciona essa tendência na reportagem. Há aproximadamente 4 anos, uma nova modalidade de psicologia vem chamando a atenção tanto de profissionais quanto de pacientes no Brasil. É a terapia online. A ideia é transformar o ambiente virtual em verdadeiros consultórios. A psicóloga Milene Rosenthal investiu pesado nesse propósito. Fundadora e coordenadora de um dos primeiros sites do país voltado para este tipo de atendimento, ela acredita que a ideia veio para ficar. A ideia surgiu quando eu estava no jantar com amigos e uma executiva perguntou: Milene, por que o psicólogo não atende na internet? Eu viajo muito a trabalho, sempre estou ausente e eu não consigo terminar meus tratamentos, sempre estou interrompendo. Foi aí que surgiu a ideia de desenvolver o Psicolink, que é uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes, né? E também oferece toda uma infraestrutura de um consultório online. O Psicolink conta hoje com o apoio de 85 psicólogos associados de todo o Brasil. São quase 3.500 pacientes cadastrados. Cada um pode realizar, no máximo, 20 sessões com 50 minutos de duração cada uma. E o atendimento online pode fazer a diferença para quem precisa do serviço sem alterar as atividades do dia a dia.
Com o atendimento online, nós conseguimos chegar em cidades onde não tem psicólogos, a gente consegue atender aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, em pós-operatório. Nós atendemos muitos brasileiros no exterior, olha que fantástico, a gente tem muita gente de fora que usa o nosso serviço. Então, quer dizer, são vários benefícios, né? A gente consegue chegar em locais que muitas vezes o psicólogo presencial não conseguiria. Eu acho que o autoconhecimento é algo muito difícil de se conseguir, né? Então, nós ajudamos, né, os pacientes a ter esse autoconhecimento e oferecemos ferramentas para isso. O único ponto negativo que eu vejo hoje é a questão da tecnologia, porque às vezes a internet não funciona bem, ou um problema no computador, né? Infelizmente o Brasil ainda está bem atrasado na questão da velocidade da internet, é uma pena. O mais interessante dessa orientação psicológica online é que não se precisa ir muito longe para ser atendido. Basta ir em um cômodo mais próximo e ter à disposição um computador conectado à internet. Depois disso, é só preencher um breve cadastro dentro do próprio site, escolher o psicólogo, agendar a consulta e pronto. Mas apesar de ser simples e prático, a terapia realizada através da internet tem dividido opiniões entre a população. Talvez não acredito que não. Acho que falta de confiança. Nunca pensei nisso, na verdade, mas eu acho que é válido, né? Até por uma questão de tempo, de facilidade. Eu acho que o importante é a pessoa se tratar. Não parece muito certo, né? Como é que a pessoa vai te avaliar pelo computador? É um pouco difícil, né? Ainda mais psicólogo. Seria meio estranho fazer online, assim, pelo menos se não tivesse algo em vídeo, alguma coisa assim. A consulta fica um pouquinho muito dispersa, né? Se você fizer na parte online, eu acho que o pessoal é muito mais produtivo e eficaz no tratamento de algum dano que possa ter ou não. Segundo o presidente do Conselho de Ética do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, o número de profissionais que quer abrir um consultório online cresce a cada dia. E ele ainda destaca a importância que a virtualização desse processo tem para os dias atuais. A psicologia precisa estar atenta às mudanças do mundo, né? E as pessoas, então, estão se relacionando de outras formas. E isso também convoca a psicologia a repensar os seus modos de se relacionar com o público usuário dos seus serviços, né? Acho que o que a gente tem que pensar é que muitas vezes também essa forma de se relacionar, né, sempre ou quase sempre, ou hegemonicamente marcada pela informática, pela mediação de aparatos tecnológicos, também pode implicar uma redução da possibilidade de trocas presenciais. E lembrando que muitas das vezes essas pessoas que procuram esse serviço só acessariam esse serviço justamente por ser mediado pelo computador. Dados do Conselho Federal de Psicologia indicam que atualmente 453 sites estão aptos a oferecer este tipo de serviço no Brasil. Para Luiz, isso representa uma tendência. A gente recebe muita demanda de profissionais querendo informações sobre como fazer, muito interessados em oferecer esse serviço. E aí eu acho que por uma série de motivos, né? Os profissionais também estão atentos às novas demandas da população, né? Que muitas vezes, né, como eu já disse, só acessariam serviços psicológicos nessa modalidade, ou por falta de tempo, ou por questões financeiras. Então não há por que a gente de antemão colocar em questão qualquer atendimento por ser mediado pelo computador. Acho que a gente tem que pensar o que fazer para garantir que esse atendimento se dê com qualidade. Essa é a questão. Sim, é a tecnologia tornando vários negócios viáveis. E se por um lado pessoas aproveitam as oportunidades para se colocarem no mercado de trabalho e oferecerem serviços, por outro lado, pessoas passam a ter acesso a serviços que antes não eram possíveis. Sempre vai haver uma demanda. E estar atento às oportunidades é o tema do nosso consultor de empresas, Leopoldo Brandt. Veja só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Já não é da primeira vez que viemos aqui e comentamos sobre a questão das oportunidades. Já comentamos que em épocas de crise é as épocas que mais oportunidade tem no mercado. Já comentamos também que a cada vez que uma pessoa tem uma necessidade,
automaticamente ali surge uma oportunidade. E vamos falar algumas oportunidades que estão acontecendo hoje no nosso momento e gente, em vez de estar se queixando ou fazendo alguma coisa, está descobrindo uma nova saída. E o que são essas oportunidades? Vamos lá, todos nós estamos acompanhando essa crise política nesse nosso país. Talvez uma crise jamais vivida antes pelo Brasil ou jamais tido essa situação em outras épocas de crise. Mas uma crise total de desconfiança, uma crise política, uma crise toda complicada. E ver que mesmo nesse momento surgem oportunidades. Vocês repararam que mesmo grupos sendo contra ou a favor, e eu não estou aqui dizendo que sou contra ou sou a favor, mas quantas pessoas com esta crise, somente com essa questão de impeachment ou não, vendeu um monte de balões, adesivos, faixas, bonecos, fez uma gama muito grande de produtos. Ou seja, mesmo naquele momento em que estamos todos nós voltados, que nem houve, durante uma votação, todo mundo, o Brasil, dá para se dizer, que se fechou para ver aquilo ali, teve gente que aproveitou uma oportunidade e automaticamente começou a ganhar dinheiro em cima dessa questão de impeachment. Ou seja, sempre existe uma saída, sempre tem uma necessidade. Veja bem, estas eu falo que são aquelas necessidades e oportunidades do momento. E agora, e essas outras necessidades e oportunidades que tem automaticamente vêm acontecendo aos poucos? Vamos ver algumas delas. Por exemplo, agora, próximas datas, Dia das Mães. Já está começando a acontecer o Dia das Mães e o que está acontecendo com nossas empresas e tudo mais? Não se vê ainda muita campanha em cima. E todos nós sabemos que Dia das Mães, tecnicamente em termos de comércio e até mesmo indústria, conforme o setor, é a segunda maior venda do ano, perdendo somente para o Natal. E o que nós estamos fazendo nesse exato momento? Estamos parados olhando a crise? Lembre-se bem, tem gente que está vendendo faixa, a prol, contra, impeachment ou o que for, mas descobriu um nicho de mercado. E nós, com outras datas que vem vindo aí pela frente, o que estamos fazendo? O Dia das Mães já está acontecendo logo. E o que nós fizemos até agora? Vamos querer começar uma campanha muito em cima? Campanhas muito rápidas e em cima da hora não funciona. Ou seja, o resultado é muito pouco. Então, o que quero me referir? A crise gera oportunidades e elas estão aparecendo. Nós costumamos dizer muito, e com certeza vocês, como eu, já escutei muito na minha vida, aquele ditado: o cavalinho encilhado passa uma vez só. Pessoal, desculpem, isso é uma grande mentira. O cavalinho encilhado passa toda hora na nossa frente. O problema é que nós não estamos preparados para enxergar esse cavalinho. Nós estamos preocupados e colocando o nosso foco em outras coisas e não naquele foco que realmente nós devemos de colocar e centralizar todas as nossas forças, ou seja, colocar o foco na nova situação, na nova maneira, na nova oportunidade que o mercado vai me gerar perante isso. E essas novas oportunidades surgem a cada momento, a cada segundo, a cada minuto e sempre estão acontecendo. Vê bem, já falamos aqui em outros programas sobre pessoas que perderam seu emprego e através da perda do seu emprego acabaram descobrindo novas oportunidades. Ou seja, há poucos dias saíram reportagens dizendo que a pessoa perdeu o emprego, gerou seu próprio negócio, mesmo ganhando menos, jamais quer voltar novamente para o que trabalhava antes, quer continuar dentro da sua nova empreendimento, sua nova trajetória. Lembre-se bem, gente, não podemos perder o foco. O nosso foco tem que ser as nossas oportunidades e elas todas estão passando aí cada vez mais rápido. Oportunidades estão a 1000. Agora, se eu ficar parado, se eu não pensar, se eu não fizer alguma coisa diferente, pode ter certeza, cada vez fico mais para trás, cada vez eu regrido mais e não consigo enxergar as oportunidades. Oportunidades não cessam nunca, elas sempre estão dispostas aí. Lembre-se, nós é que não estamos preparados realmente para ver essa oportunidade, para ver essa situação. Vamos nos preparar, vamos pensar e vamos ver o seguinte, essa crise que o país está passando, ela passa, isso vai, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela
passa e eu tenho que estar preparado para fazer novas situações. Quem sabe nesta crise, nesta situação passageira, não surge a minha grande situação e meu grande negócio para o resto da minha vida. Muito obrigado e até a próxima semana. Veja agora as vagas disponibilizadas pelo Cine para a Cachoeira do Sul. Vendedor, uma vaga. Vaga exclusiva para pessoa com deficiência física. Carpinteiro, uma vaga. Uma vaga para torneiro mecânico. Uma vaga para chapeador de automóveis. Pintor de automóveis, uma vaga. Preparador de pintura, uma vaga. Uma vaga para empregada doméstica. Necessita ter experiência, saber cozinhar e esta vaga é disponível para o período da manhã. Atendente de balcão, uma vaga. Vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Empregada doméstica, uma vaga. Necessita saber cozinhar e ter referências. Vendedor, uma vaga. Precisa ter ensino médio completo e experiência. Você pode conferir todas essas vagas em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou obter mais informações pelos telefones. Código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. O NT Sul desta segunda termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. E na nossa página do Face você encontra todas as reportagens que você viu aqui hoje. Curta a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Tchau!